ele mobiliza também a história, por um lado, mas mais do que mobilizar a história, eu acho que ele ajuda a criar uma habilidade que o historiador tem que ter, que é a empatia. A historiadora Monique Sorrazeski fala sobre a vida e os escritos de ficção e não ficção de Amos Oz, ressaltando a importância de seu pensamento. Além disso, Monique ressalta de que forma o escritor entendia a relevância da literatura como uma ponte para um mundo mais empático e passivo. Por fim, conheça também um pouco sobre as obras de Etgar Keret, o escritor israelense considerado herdeiro de Amos Oz. Amos Oz é um escritor nascido em Jerusalém, ainda na época do mandato britânico, e praticamente cresceu com o Estado de Israel. Ele se tornou, de fato, o grande escritor daquele país, com todas as suas belezas e mazelas, né? Foi também um ativista político muito importante. Ele, em um determinado livro, ele fala que escrevia romance com uma cor e que escrevia os textos políticos com outro, mas, na realidade, a meu ver, ele fazia lindamente as coisas muito mais misturadas. Ele foi um dos fundadores do movimento Paz Agora, e sempre foi um intelectual público, né? Foi um professor universitário, uma pessoa que se colocava no debate público sobre as questões importantes do Estado de Israel. A infância do Amos Oz em Jerusalém, a meu ver, é onde sai particularmente a melhor literatura dele. Os primeiros livros que eu li dele, inclusive o primeiro livro que eu consegui ler em Israel, foi Meu Michel, que passa na Jerusalém ali dos anos 40. Né? Ele cresceu sob mandato britânico, né? Enfim, naquela Jerusalém, a importância da cidade, inclusive, em parte significativa da literatura. Ele vem de uma família de judeus europeus, e em determinado momento ele fala, já vi ele falando em palestra, inclusive, sobre isso, de que era uma família muito ligada à cultura europeia, enfim, apaixonada por aquele saber, e que o hebraico, em grande medida, não era a língua do sionismo per si, era a língua que faria com que ele não fosse seduzido por aquela Europa como tantos judeus foram. Acho isso muito interessante para a gente entender também, né, o ramo do sionismo e da literatura. Então ele viveu nessa Jerusalém, né, tanto a infância dele no mandato britânico, e tem uma literatura muito, particularmente a que eu mais gosto, né, Meu Michel, Pantera no Porão, e o livro de memórias dele, né, que ele conta muito sobre isso, que é Do Amor e de Trevas, que depois virou um filme com uma israelense, que poucas pessoas sabem que é israelense, que é a Natalie Portman. O que é interessante, depois que você lê a autobiografia dele, né, é que parece que é o jovem Amos Oz falando daquele período, né? Então, enfim, teve uma questão muito pessoal, não só com a cidade, com o mandato britânico, com o nascimento do Estado de Israel, com a situação particular da família, sobretudo da mãe dele. Então, que eu me lembre, não chamaria atenção da infância, né? Quer dizer, a gente, quando conhece a biografia dele, a gente sabe que se localiza nesse período, né, e que Jerusalém tem um papel muito marcante na história dele, mas depois ele vai se tornar um kibbutznik, né, vai morar num kibbutz, depois ele vai, enfim, se formar e ter a carreira acadêmica, literária e ativista, e vai se mudar para o deserto, né, que é a cidade de Arad, que se torna também um personagem importante, não sei se dos livros, né, mas da fala dele, né, da importância de você ir para o deserto, refletir e fazer a literatura. Ele tem, enfim, ele tem escritos, né, de não ficção muito importantes, a meu ver, eu sempre falo isso em sala de aula, qualquer pessoa que tenha 2 segundos, eu falo, posso pregar a palavra, irmão, leia Contra o Fanatismo, que a meu ver é um dos livros mais lindos e que, na realidade, o que ele fala é sobre a importância da literatura, né, como você, a partir do momento, né, a literatura, o humor, ele vai falando, ele faz um perfil do que seria o fanático, né, mas e por isso que eu acho que o Amos Oz é muito importante, que você, quando você lê o livro, quando você tem a literatura, te cria empatia, você conhece o outro, você complexifica, você humaniza. Então, assim, ele fala várias coisas no Contra o Fanatismo, mas, a meu ver, o livro dele de não ficção, ele é pequenininho, mais importante. Ele tem alguns outros livros com, não me relembro o nome, né,
mas com discursos que ele fez, acho que é Help Us to Divorce, eu não lembro exatamente, mas justamente a fala dele, né, acho muito importante porque é muito original, essa importância, né, de ter da onde ele fala, porque ele fala que ele ele fala que é pacifista, mas não pacífico, ele fala uma coisa também nesse sentido, quer dizer, ele é a favor da paz, ele acha que tem que ter um divórcio no primeiro momento, que, né, Israel e Palestina sejam 2 estados, para dar um tempo até para você deglutir e curar um pouco as feridas, para que no futuro, né, tenha de fato uma paz sincera e verdadeira, porque a coisa é muito, muito dolorosa, né? Mas ao mesmo tempo ele fala para o público, falava, né? Infelizmente foi recém-falecido, ele falava para o público interno, ele falava para a Europa, ele tinha um papel também viajava muito pelo mundo, né? Enfim, foi muito traduzido aqui no Brasil, inclusive diretamente do hebraico, né? O que eu acho muito importante. Então, eu acho que a literatura do Amos Oz, esses 2 escritos de não ficção e de ficção, são muito importantes, mas eu não vejo tanta distinção, não, porque no final é mais sofisticado até, né? Como ele trabalha. Eu acho que quando você... Quer dizer, eu não sou nenhuma especialista em Amos Oz, é importante frisar que ele entra na minha vida como alguém que morou em Israel 5 anos durante a adolescência, e eu descobri a língua hebraica. O primeiro livro que eu li em hebraico foi Michael Sheli, foi meu Michel, então foi um marco, né? Não só aprofundar o hebraico, mas também conhecê-lo. Então sempre li ao redor, não era o meu trabalho principal, mas quando eu comecei a lecionar sobre Oriente Médio, sobretudo para públicos, apesar de eu vir da academia, né, para públicos não acadêmicos, eu percebia que a literatura dele os escritos dele eram de fácil leitura, de certa forma, e ajudavam enfim, a conhecer um pouco. Ele fala isso em determinados livros e palestras, né, que ele é tão israelense, ele é tão específico daquela realidade, que ele acaba sendo global, que ele acaba sendo universal. E é muito interessante que ele fala também que ele leu Chekhov, os grandes clássicos russos, né? Como ele vai ler essa literatura mundial e tudo mais, e vai buscar uma coisa muito específica, né? Então, é interessante isso, porque eu não sei se eu li isso na literatura ou se foi nos textos de não ficção, porque ele reflete o tempo todo sobre isso. Eu acho que é muito honesto o que ele tenta fazer. Então, assim, a distinção entre o romance, né? E ele fala muito da importância do romance, que é uma criação ocidental, e como ele o tempo todo, né, ficava ouvindo vozes e pegando aqui, ali, né, trechos para criar essa literatura, o exercício dele de se colocar no lugar da mulher também. Então, enfim, eu acho que não saberia distinguir exatamente isso. A meu ver, o que ele faz é um panorama muito profundo de Israel, e de um Israel bonito, a meu ver, porque a meu ver é judaico, né? Porque você tem a diferença, você tem a complexidade, você tem a profundidade, muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Na realidade, Amos Oz fala sobre diversos recortes de Israel, enfim, fala um pouquinho da vida em Tel Aviv, em determinado momento, acho que Fima ou Caixa Preta, eu não me lembro, mas eu particularmente sou uma pessoa que não gosto muito de Jerusalém, acabei de voltar 2 semanas de lá, eu acho que é uma cidade muito complexa, uma cidade muito religiosa, muito radical em certa medida, mas ele me faz ter alguma paz com Jerusalém, porque ele era apaixonado, né? Ele cresceu nessa cidade, e os livros que eu mais gosto dele, por incrível que pareça, são de Jerusalém. Meu Michel, Pantera no Porão, o livro de memórias, né, que é do Amor e de Trevas, e Judas, que foi um dos últimos livros que ele escreveu, que no final ele também está falando sobre fanatismo, né? Então essa cidade, né, ela também suscita um pouco isso, né? Ele depois viveu em outros lugares, ele viveu no Kibbutz Ruda, se eu não me engano, e como eu disse, né, ele passou os últimos anos dele na cidade de Arad, que é uma cidade pequena, no deserto, mas a meu ver, né, um pouco o que o Orhan Pamuk faz com Istambul, né, que é uma cidade que ele tem uma relação muito intensa, eu acho que o Amos Oz faz com Jerusalém, embora o tema dele seja Israel, mais amplamente. Eu gosto de usar o Amos Oz em sala, e eu já dei cursos tanto em universidade como espaços não acadêmicos, mesmo para grupo de pesquisas, né, usando o Amos Oz, porque ele é isso, ele é tão específico que ele acaba sendo
universal, e ele mobiliza também a história, por um lado, mas mais do que mobilizar a história, eu acho que ele ajuda a criar uma habilidade que o historiador tem que ter, que é a empatia, né? No sentido, não é ser simpático, né? Você tem empatia, você tem que tentar entender o que aquele personagem sente. E aí eu acho que a leitura tem que ser dupla do Amos Oz. Na literatura ele faz isso, você vê o exemplo, e quando ele faz os textos dele refletindo sobre a literatura, ele fala sobre como ele atenta para isso, né? Então, o grande legado, a meu ver, dele, inclusive de falas, eu tive a oportunidade de encontrar com ele 2 vezes aqui no Brasil, em 97 e depois em 2011, ele veio lançar 2 livros. Ele não era uma pessoa muito simpática pessoalmente, mas era uma pessoa que enfim, era essa militância dele, né, pela literatura, quer dizer, você ler um livro, você conhecer o diferente, você conhecer outras culturas, você conhecer o outro gênero, um outro grupo étnico, uma outra religião, o termo da moda, né, te empodera, eu acho que te enriquece como ser humano e, a meu ver, também como acadêmico. A literatura israelense, ela é bastante rica, ela tem sido traduzida diretamente para o português, o que eu acho muito importante aqui do hebraico para o português, sobretudo pela Companhia das Letras. E tem outros grandes nomes, o David Grossman, né, talvez o outro grande nome, mas tem uma figura da nova geração que vem encantando todo mundo, que é o Etgar Keret. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo 2 anos atrás em Tel Aviv. Ele também, assim como o Amos Oz, ele também é professor universitário, ele também tem um engajamento político muito importante. Diferente do Amos Oz, o engajamento dele que eu acho interessante é que ele é de família polonesa. Então ele passa parte da vida dele na Polônia, ele tem um diálogo importante também sobre o que é ser israelense e ao mesmo tempo ter uma identidade europeia, né, e polonesa. Mas o próprio Amos Oz falava, né, e reverenciava essa nova geração com o Etgar Keret. O que eu gosto dele é que ele faz short stories, né? Ele é realmente assim, o cara do século XXI, né? Você não tem muito tempo hoje, né, para ler aquelas coisas mais profundas. Então são histórias muito rápidas, né? Sobretudo, de repente, uma batida na porta. Mas ele também tem reflexões interessantes, como, a meu ver, o melhor livro dele, que é Os 7 Anos Bons, né? E ele pensa justamente o que é ser israelense, o que é ser enfim, meio polonês, essa ligação com a Europa. Ele traz uma sofisticação, mais uma vez a palavra, né, para entender a complexidade de Israel. A meu ver, é o herdeiro do Amos Oz. Acho que o próprio Amos Oz, né, reverenciava ele, e é o autor israelense que vale a pena enfim, ler, e ele já esteve no Brasil, né. O que mais você conhece da literatura israelense? Comente com a gente nas redes sociais. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Marina Birdman, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Te esperamos por aqui em breve. A série Alma e Moral, dirigida pelo cineasta Silvio Tendler, reflete sobre os conceitos de corpo e alma, tradição e transcendência, obediência e ruptura, através do livro A Alma e Moral, publicado pelo rabino Newton Bonder. Assista quando e onde quiser no curtaon.com.br.